Bom, aqui, então, vem uma pergunta simples, mas que tem a ver tudo isso que você falou até agora com criptografia, metaverso e outras. Como é que eu utilizo isso no metaverso, né? Então, para que a gente possa lembrar isto aqui, entender a conexão de uma coisa com outra, vamos, então, rapidamente recordar que nós tivemos, no módulo 3, aula 1, nós falamos sobre o framework RDF, que é o que dá base para a Web 3.0, e vamos lembrar que esse desenho aqui mostrava para a gente que eu tinha protocolos estandarizados, eu tinha estandarizações em progresso, mas importante é que na vertical eu tenho aqui uma assinatura digital e um processo de criptografia. Ou seja, a própria arquitetura da Web 3.0, que é utilizada basicamente, né, de forma evolutiva para que a gente tenha uma arquitetura de metaverso consistente, já numa versão moderna e prática, ela define que já no seu protocolo de RDF, assim como no seu protocolo HTTP/3, que trabalha com TLS, ou seja, parte deste processo aqui, assinatura e encriptação, está dentro aqui do TLS quando nós estamos falando em HTTP/3. Então, significa que a parte tecnológica utilizada para metaverso utiliza a criptografia, e aqui dentro nós temos as gerações de chaves, e quando eu falo que no TLS eu estou entrando num site metaverso com blockchain, o protocolo que vai deixar de ser o padrão RSA para ser o padrão ECC de criptografia de curva elíptica. Então, eu tenho uma pequena mudança na arquitetura do TLS quando isso acontece, o que amplia muito, e vocês vão perceber, à medida que a gente for explicando, o quanto isto é importante na hora que a gente falar da capacidade de criptografia dos nossos óculos de realidade virtual, né, no nossos HDMD, né, HDMDs, né, que utilizamos como óculos de realidade virtual na cabeça. Então, é importante entender que aqui eu tenho essa já conexão com a criptografia e a assinatura digital já dentro da necessidade de metaverso. Da mesma forma, recordando ainda a aula 3, né, o módulo 3, aula 2, a gente falou de várias coisas. Falamos de DAO, de organizações descentralizadas, falamos de DLT, né, de ledger distribuído, falamos um pouco de blockchain para poder dar sustentação financeira dentro do metaverso, né, porque o blockchain ele pode funcionar sem metaverso, e metaverso pode funcionar sem blockchain, mas o blockchain veio de uma maneira extremamente importante como tecnologia de base para a sustentação de negócios dentro do metaverso. Então, é importante que a gente entenda como é que essas coisas se ligam. A hora que eu olho esse desenho, essa representação, eu tenho aqui no centro o metaverso como uma nuvem, um banco de dados, baseados em tecnologia de proteção de privacidade, baseado em criptografia homomórfica, e os dados são armazenados aqui, mas eles estão ligados a uma outra camada de nuvem, onde eu tenho lá meus NFTs, meus criptoativos. NFT é um criptoativo, né? Eu tenho a minha blockchain, meus tokens, organização descentralizada, as finanças descentralizadas, e eu tenho meu DLT aqui, que estão apoiados numa outra camada de nuvem, que é a Web3, a estrutura criptográfica de multiprocessamento aqui, nós estamos falando para o seguro, né, do data center, da estrutura de PEC, de computação direcionada para a privacidade de dados. Então, esse conjunto de informações aqui, que são tecnologias que nós já vimos, elas se ligam de uma maneira extremamente importante, principalmente quando eu falo aqui de blockchain, criptomoedas, criptoativos, né, e tudo dentro do metaverso para dar o aspecto de sustentação financeira. E aí tem todas aquelas camadas de proteção que protegem a privacidade
das pessoas. E ainda, fechando, então, esse conceito, quando a gente falou, né, dos nossos HMDs, dos nossos óculos de realidade virtual, e principalmente quando nós estamos falando que nós estamos dentro do metaverso, representado pelos nossos avatares, né? E a cada vez mais os nossos HMDs, os nossos óculos de realidade virtual, estão se tornando neurais, estão levando dados extremamente pessoais e íntimos para dentro do metaverso. É importante entender que eu tenho arquiteturas tecnológicas hoje já disponibilizadas que nos dão a seguinte garantia. Então, quando eu pego um óculos de realidade virtual, ele tem dentro de si aqui uma eletrônica que, por sua vez, permite que eu tenha a criptografia leve de internet das coisas dentro dos dispositivos e todos os sinais elétricos ou os strings de dados pessoais neurais e outros que saem daqui do óculos, eles podem trafegar pela camada de comunicação através de criptografia, né, ECC, no TLS, aqui na comunicação de dados na internet, já de forma criptografada. Ao sair do device, aqui do dispositivo, ele já sai criptografado. Aí ele entra nessa outra camada de criptografia de comunicação. E quando ele chega lá na hospedagem do metaverso, ou dos mundos virtuais, ele pode ser armazenado por criptografia homomórfica. Ou seja, e aí esses dados serem tratados, dando a questão da pseudonimização dos dados pessoais, ou seja, eu trato os dados sabendo que é do avatar A, mas eu não sei que o avatar A é o João, é a Thelma ou é qualquer pessoa que está lá conectada. Eu trato os dados e opero com esses dados de forma homomórfica, sem identificar o dono da informação diretamente. Eu sei que é aquele avatar XYZ que está produzindo, está se usando esses dados. Isto aqui foi tratado, né, no módulo 5, aula 2, onde a gente avançou bastante, falando em todas essas tecnologias, PET, POT, FHE, MPC, PEC, etc., que a gente tratou no módulo 5, aula 2. Então, aqui eu fecho a questão de por que a gente está falando hoje de blockchain e como isso se liga com o metaverso. Para que a gente possa entender isso, vamos entrar aqui num túnel do tempo e vamos ver de uma forma objetiva a história, né, que vem lá de trás da Ledger Technology e da Distributed Ledger Technology, a tal DLT, famosa DLT de hoje. Então, a história vem assim. Existem pesquisas aí, eu trouxe uma referência aqui apenas documental, porque existem muitas pesquisas que dizem que a ideia de ter um livro-razão de registro de operações, né, ele vem lá do Império Romano. É uma história que, como o Império Romano tinha pessoas em várias regiões, né, tropas em várias regiões, os generais dessas tropas precisavam receber as comunicações. E eles tinham medo. O medo era que um general recebesse, o outro recebesse, mas um deles pudesse dar a desculpa de que não recebeu a comunicação certa e fazer alguma coisa diferente da ordem de comando central. Então, criou-se aí uma visão dos problemas dos generais bizantinos, é um problema de lógica, chamado BGP, que foi muito estudado, um problema de raciocínio, onde o cenário era que vários generais liderando seus respectivos exércitos estão estrategicamente posicionados fora do território inimigo. Os generais devem se comunicar com os mensageiros de forma comum, né, de um acordo comum, mas se um general corrupto conspirar contra os outros e impedi-los de avançar ou de alcançar o objetivo, o dilema, portanto, está descrito aí. O problema é todas as ordens têm que chegar para todo mundo e haver garantia de que as ordens realmente são as mesmas para todo mundo. Então, estudiosos aqui, como
Leslie né, no caso aqui, na verdade, Lamport e Schock-Stark, eles e outro aqui, Peirce, estudaram em 1982 esse dilema e resolveram a questão. E essa solução de questão, ela tem toda a história aqui contada, ela leva para a evolução do que nós chamamos, na história da ciência da computação, um ponto estratégico para a evolução de banco de dados. Quando eu penso de um banco de dados, a primeira visão de banco de dados de livro-razão, ela foi chamada Centralized Ledger Database, ou seja, banco de dados de livro-razão centralizado. A primeira coisa foi a visão centralizada. Isso vocês vão encontrar aqui nesse link da Microsoft, porque a Microsoft introduziu em 1994 a tecnologia Ledger, LT, Ledger Technology, dentro da sua estrutura de banco de dados SQL Server. Então, foi introduzida pela Microsoft dizendo que o Ledger ajuda a proteger os dados de qualquer invasor ou usuário com alto privilégio, que seriam aqui os generais, incluindo administradores de banco de dados DBA. Por quê? Porque a forma com que os dados são registrados de forma centralizada, ele permite que eu tenha uma estrutura replicada, endereçada e que dá a garantia que a tecnologia Ledger procura trazer. Então, vamos entender isso numa evolução ainda da história, na visão da Ledger para a Ledger distribuída. Na visão, quando eu penso que o framework RDF, né, ele foi proposto pelo W3C em 1999, padronizado em 2004, e ele deu a base para a web semântica de rede distribuída, né, e já quando a gente fala em rede distribuída, essa tecnologia, que isso foi, portanto, descrita em 99, padronizada em 2004, a tecnologia de rede distribuída já existia desde 1971, com documentação escrita pelo ICC, né, por uma companhia que já tinha essa tecnologia de rede distribuída lá em 1971. Então, a rede distribuída não é uma coisa nova, que veio aqui com a Web3, semântica, não, ela já existia como tecnologia sedimentada. O conceito, portanto, de aplicar a tecnologia LED a banco de dados distribuído, ele evoluiu e chegou ao que a gente chama hoje de DLT, né? E aí existem diversos tipos de ledger. Aqui eu estou trazendo um exemplo de terceiros, né? Conceituado no mercado, que fala do ledger centralizado e do ledger distribuído. Então, quando a gente pensa em características do ledger, na verdade, ele é um sistema trustless, ou seja, ele é um sistema que não depende de terceiros para garantir a segurança dos dados. Os dados são garantidos pela duplicidade de registros em registros ligados uns aos outros. Então, o registro posterior é ligado ao registro anterior, o registro posterior é ligado ao registro anterior. Então, essa arquitetura que permite com que os dados sejam considerados seguros. É praticamente a história da cadeia de blocos de blockchain, que, na verdade, né, ela tem apenas como base o DLT como fundamento. Vamos entender isso aí por outras tecnologias. Então, por exemplo, na evolução, ainda surgiram tecnologias mais avançadas de DLT que estão aí, que são, por exemplo, as tecnologias chamadas Hashgraph, ou gráfico de hash, tá? E nós vamos entender já já por que gráfico de hash. O hash já vimos que é uma estrutura criptográfica que permite fazer uma validação de documento, validação de uma assinatura ou estabelecimento de um padrão criptográfico garantido. Então, a tecnologia Hashgraph, ela tem tolerância às falhas bizantinas assíncronas. Lembra
Falha bizantina é aquela falha que eu mostrei lá do início da estrutura da LT, né, da Ledger Technology, e ela chama ABFT, tá? Então, ela é considerada hoje o mais alto grau de segurança em algoritmos de consenso, e ele pode fornecer, por exemplo, praticamente um consenso de 100% das probabilidades de falha. O importante é que a estrutura disso eu não vou detalhar, porque estou entregando para vocês aqui os links, tanto do fornecedor, né, distribuidor, da empresa, como a documentação completa, porque como ele é um algoritmo aberto, ele é público, ele é um algoritmo de código aberto, ele está aqui totalmente documentado. E ele tem um nível de segurança muito... É complexo, aparentemente, o número de passos que ele dá para poder garantir a segurança, mas ele é extremamente simples a hora que a gente começar a ver blockchain, isso aqui, essa cadeia de ligação vai ficar facilmente entendível. Quem quiser ler como ele funciona, passo a passo, está aqui a documentação facilmente traduzida para o português, porque está no site, é só converter pelo Google Translator, quem não quiser ler em inglês, está ali facilmente traduzida. E encerrando essa história da evolução, esse curto timeline da história do DLT, né, ele começa lá em 1991, e a gente vai falar aqui dessa história já já. Ele evolui para 98, né? Então eu tenho aqui em 91 praticamente a definição disso, a estrutura de blockchain, algumas coisas aqui. Em 98 eu tenho praticamente uma moeda estruturada, uma primeira moeda estruturada. Em 2010, em 2002 eu tenho uma evolução do processo, e eu botei essa linha de corte aqui, isso aqui é meu, porque nessa história eu quero fazer uma divisão clara entre 2008 e 2009, porque 2008 foi quando o Bitcoin, a estrutura de Bitcoin foi lançada, baseada em blockchain, que não é o blockchain daqui para trás, é o blockchain daqui para frente, é outra coisa. Então, nós vamos entender essas duas coisas já, e vamos ver como o blockchain das criptomoedas, ou blockchain conhecido hoje no mercado, reputacionalmente, ele teve a sua origem. Então, vamos entender isso aqui. Para falar disso, obviamente, eu não podia deixar de falar da breve história do blockchain, né? E dos dois blockchain origem e o blockchain com marca registrada, aqui didaticamente falando, né? Que é o blockchain da criptomoeda, do Bitcoin, que está aí. Então, vamos ver isso aqui de uma maneira mais documental e consolidada. Então, quando eu falo dos dois blockchains, eu estou falando do blockchain da tecnologia fundamentada e do blockchain criado em 2008 e disponibilizado em 2008, enquanto este primeiro blockchain ele vem de 1991. Então, essa tecnologia blockchain original, sem símbolo de marca registrada, ela foi descrita por esses dois cientistas da computação aqui, dois estudiosos aqui, que desenvolveram, na verdade, eles queriam montar um sistema de registro de documento que tivesse numa estrutura data e hora, um carimbo de tempo, e que não pudesse ser redatados ou adulterados. Eles queriam criar uma estrutura segura de banco de dados que garantisse que os dados pudessem ser identificados pela sua data e hora de criação e que esses dados não fossem adulterados. Então, obviamente, eles se valeram de todas as tecnologias que estavam ao seu alcance. Inclusive, obviamente, eles se valeram da primeira tecnologia da estrutura de DLT, né? de banco de dados distribuído, e criaram, adicionaram a ele um registro de data e hora, ou seja, o que a gente chama hoje, modernamente, de carimbo de tempo. Então, o carimbo de tempo é, quando eu faço qualquer coisa na internet, o provedor sabe em que data, em que hora, aquele acesso a determinado site, ou uma operação de internet banking, ou qualquer coisa que eu faça, tem data e hora
com carimbo de tempo por relógio atômico. Então, aqui, o carimbo de tempo do Observatório Nacional Brasileiro, né, que é a Hora Legal Brasileira, ela é um sistema de carimbo de tempo do governo oficial do governo brasileiro, e que eu posso encontrar neste endereço aqui. Mas também é só escrever Observatório Nacional e procurar carimbo de tempo brasileiro, que qualquer um acha isso na internet. Mas as aplicações hoje nos bancos, todas elas possuem o seu carimbo de tempo. Mas aqui, quando eles criaram isto aqui em 1991, eles tiveram que desenvolver esses processos. Então, eles avançaram ainda nessa tecnologia em 1992, adicionando à sua estrutura de blockchain, sem o marca registrada, a questão da chamada árvore de Merkle, que é um cientista da computação, que nós vamos falar dele já já no próximo slide, que trouxe uma arquitetura de segurança para este blockchain, utilizando uma questão de criptografia hash aqui numa estrutura de árvore. Nós vamos detalhar esta árvore aqui logo mais. Então, a cadeia de blocos do blockchain, ou a cadeia de blocos de um DLT, vamos chamar assim, foi estabelecida a partir de uma estrutura de hash, e nós vamos ver exatamente como essa árvore funciona dentro de um blockchain, hoje moderno, que é igualzinho, adicionado de mais algumas coisas. Quando eu falo aquele blockchain aqui de marca registrada, eu estou falando de adicionar ao que já existia alguns aperfeiçoamentos tecnológicos que trouxeram luz a determinados problemas que já existiam anteriormente. Então, isto aqui ele foi adicionado em 92, mas a cadeia essa mesma tecnologia evoluiu, né? E tudo isto aqui, infelizmente, tem um problema, porque a patente deste negócio, que os dois cientistas aqui fizeram lá em 92, né? Ela expirou em 2004. Ou seja, por isso que em 2008, a utilização do nome, da tecnologia e tudo não pôde ser contestada, porque ela expirou, como ninguém estava usando, eles não renovaram a patente. Tá? E como não renovaram, perderam para o mercado. Então, vamos entender esta evolução. Nós temos mais alguns fatos históricos aqui. Então, uma década depois, né, de 92, em 2002, mais dois cientistas aqui desenvolveram uma evolução do processo. Veja que em 2002, a patente deles ainda estava válida, mas eles se basearam naquilo e desenvolveram mais uma nova estrutura, né, que trouxe maior capacidade de armazenamento de bloco, resolvendo alguns problemas do armazenamento bizantino, ou seja, do Ledger Technology. E nessa evolução, em 2005, nós temos a primeira definição formal, aberta ao mercado, de uma moeda digital, que já havia sido proposta em 98 por Nick Saxon e que foi chamada de BitGold. Ele pôs essa proposta no mercado 3 anos antes da Bitcoin. Está tudo isso documentado, vocês vão encontrar isso aqui na Wikipedia, tá tudo documentado. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esta moeda, BitGold, não foi para frente, porque apesar dele ter desenvolvido vários mecanismos que também foram utilizados no blockchain de marca registrada em 2008, principalmente a questão da prova de trabalho, ou seja, do sistema de mineração de dados, né? Como eu garanto que uma rede distribuída consegue validar os dados produzidos, né? Que é a mineração, que a gente vai falar em detalhes daqui a pouco,
como é que isso foi. Mas isso aqui surgiu lá, e foi proposta por Nick Sabes, que é um cientista de computação também, que criou uma primeira moeda, mas que não foi para frente, não deu certo por causa de um problema chamado problema de gasto duplo das transações eletrônicas. Então, gasto duplo é um negócio tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo resolver o dilema que nós vamos entender agora, mas ele só foi resolvido depois. E é por isto que ele foi resolvido lá por o blockchain da Bitcoin. Ele foi resolvido e é por isso que esta blockchain da Bitcoin se tornou famosa, se popularizou e a moeda virtual é considerada hoje a primeira moeda digital do planeta, ok? Então, vamos entender o que é essa história de gasto duplo que inviabilizou a moeda, a primeira moeda proposta e definida publicamente 3 anos antes. O gasto duplo é um problema de hacker, vamos falar assim, de bandidagem, de malandragem que pode acontecer, e pode acontecer no mundo real, mas também pode acontecer com a moeda, com a criptomoeda no mundo digital. Então, aqui a hipótese é a seguinte: imagine uma pessoa tem R$ 1.000 no banco, né? O banco sabe disso. O banco tem lá o conta corrente, ele sabe disso. E a pessoa também sabe quanto tem de saldo. Então, ela pega o seu talão de cheque e sai para fazer compra. Quando ela usa o primeiro cheque, ela compra alguma coisa no valor de R$ 1.000 numa loja. Aí ela vai imediatamente na loja do lado e compra outra coisa com o valor do mesmo valor de R$ 1.000. A primeira loja consultou o banco. Olha, eu estou aqui com um cheque de uma pessoa de R$ 1.000. Esse cheque tem fundo? O banco fala, tem. Mas ele não disse se a transação foi feita ou não. Aí, imediatamente, a pessoa vai na outra loja e faz uma outra compra de R$ 1.000, dá um outro cheque e o comerciante faz uma coisa. Escuta, eu estou com uma possibilidade de venda aqui de R$ 1.000. Essa pessoa tem fundo? Tem. Legal, o banco confirmou os dois, porque naquele momento, para o banco, existia o fundo de R$ 1.000. Só que o primeiro que chegou no banco e sacou o cheque recebeu dinheiro, o segundo vai dizer, não tem saldo, não tem fundo. E esse tipo de coisa pode acontecer com a moeda digital. Ou seja, olha, eu pago a Telma com, sabe lá, 100 bitcoins. Aí eu só tenho 100, mas eu pago a Telma com 100 bitcoins. E imediatamente pago o Pedro lá da Silva com 100 bitcoins. Só que a Telma, se ela entrou, ela recebeu primeiro, ela recebe. Mas o Pedro que recebeu, ele até aceitou o pagamento, mas não deu tempo de processar na cadeia de segurança, portanto, o Pedro, a hora que ele for receber, falar, não, a origem lá não tem o 100, não existe esse dinheiro. Então, este problema, ele foi solucionado, essa equação foi solucionada com a moeda Bitcoin, né, para evitar o gasto duplo. Isto aqui nós vamos tratar no módulo 8, onde nós vamos estar falando de criptomoedas. Aqui, importante citar que nós estamos falando de blockchain e que ele tem esse aspecto aqui. Thelma, até aqui tudo bem? Porque esse assunto ele é árido, né? O que lhe parece? Maravilha, João, maravilha. Eu, há algum tempo já que eu estou envolvida com blockchain, DLT, e quem está chegando agora tem a sorte de ter você como professor, tá super gostosa a aula, uma delícia de entender. Você traz muita simplicidade para os assuntos complexos. E não esquece, né, dos principais criptografias importantes que estão por trás. Então, a gente falou que o metaverso acontece na Web3, que eleva o padrão de segurança, e aqui a gente está vendo na prática o que acontece por trás para que seja elevado esse padrão de segurança cibernética para o metaverso. Perfeito, Thelma. Então, olha, vou dar continuidade aqui, mostrando, né, que o blockchain,
apesar que nós vamos ver isso aqui no módulo 8, né? Mas o blockchain que dá origem, né, ao Bitcoin, a criptomoeda, ele surgiu em 2008, com a publicação de um artigo chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, publicado por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, que na verdade é uma pessoa que não existe, ninguém consegue achar essa pessoa, ela se colocou como nome pseudônimo e não disse quem era, porque provavelmente ficou com medo. Por quê? Porque ele quebrou aqui o paradigma dos governos, dos bancos, ele quebrou porque ninguém queria ter uma moeda dessa que não dependesse de banco ou de governo para existir. Então, ele criou a primeira criptomoeda independente, né? Totalmente independente de bancos e de instituições governamentais, e a partir dele ficou com medo. Então, por isso, provavelmente por isso que ele não se trouxe o crédito da tecnologia, ele pôs um nome fictício e foi em frente. Em 2009, ele conseguiu, então, um grande mérito, porque ele viu que ele não ia ganhar royalty com isto aqui, então ele abriu o código-fonte, publicou o código aberto, e isso deu, vamos dizer assim, para as pessoas, né, porque, que não tinham credibilidade, falou, não, espera lá, se o código é aberto, eu posso ver como funciona, é porque a coisa é segura. Então, criou respeitabilidade a partir daí. Então, a tecnologia Bitcoin nasceu com o lançamento do Bitcoin, né? A tecnologia blockchain nasceu com o lançamento da primeira moeda, Bitcoin, e quando eu olho, ela é o quê? O que é a tecnologia blockchain open source, de código aberto? Ela é o DLT, o blockchain antigo, uma série de protocolos, ou seja, aqui tem o grande mérito dele, que são todas as regras operacionais. O protocolo é a sequência de condições, de processos, né, que vai funcionar a moeda, que estão documentados e estão abertos a partir daqui do padrão aberto e da tecnologia distribuída, ou seja, de uma questão de organizações descentralizadas. Ele se valeu da tecnologia DAO lá de 1999, né? Da Web 3.0, e colocou dentro do blockchain isso de tal forma que a organização chamada Bitcoin.org se transformasse numa organização independente, autônoma. Quem toca o Bitcoin.org são os usuários da moeda Bitcoin. Quem minera, quem faz a validação dos blocos são os usuários do site, né, distribuído Bitcoin. Então, essa é a visão simples